A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos de Deus estejam junto conosco. Mas esse dia, para nós cumprirmos com a nossa rotina espiritual e o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Pela graça e o amor de Deus, hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Juízes, capítulo 6. O título do capítulo de hoje é Servidão sob os Medianitas. Como nós, desde o capítulo 1 do livro de Juízes, nós estamos estudando, falando que há um ciclo vicioso entre os filhos de Israel, que eles sempre estão desobedecendo ao Senhor, estão amando e adorando, se curvando diante de outros deuses. Deus se ira com eles por essas atitudes, eles sofrem, passam a ser escravos, perdem as batalhas, são muito judiados pelos outros povos estes que Deus mandou que fossem extirpados da terra quando eles possuíram a terra, mas eles permitiram que esse povo ficasse entre eles e esse povo foi crescendo, lógico, e agora eles estão sob servidão dos medianitas. Lembrando que no final do capítulo passado, o último verso, dizia: e sossegou a terra por 40 anos. Foi o tempo em que Débora governou. No capítulo de hoje, nós vamos ver a ascensão de Gideão. Gideão é o quinto juiz que se levanta no meio dos filhos de Israel. Tiveram 7 anos de servidão. Então vamos fazer a leitura do verso 1 do capítulo 6, diz assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Então já faziam 7 anos que eles estavam sob dura servidão, servindo, né? Morreu Débora, eles transgrediram e eles passaram a sofrer, passaram a ser escravos dos medianitas. No verso 6 vai dizer: assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sempre era assim, eles venciam uma batalha, levantava-se um libertador, um governador, um juiz, eles viviam em paz com o Senhor, na obediência, na retidão com o Senhor. Esse juiz morria, eles transgrediam, e essa história nós já estamos, bem acostumados a estar ouvindo, desde o capítulo nós estamos ouvindo. No verso 7 diz: e sucedeu o que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um homem, profeta, aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Mais uma vez o Senhor tem misericórdia deles e vai mandar para eles um libertador. Verso 11 fala que um anjo do Senhor fala com Gideão. Então, o Senhor está levantando Gideão, mas Gideão é um homem muito humilde, um verdadeiro servo do Senhor. E aqui o texto é bem longo, porque ele vai pedir para o Senhor provas de que o Senhor é com ele, Ele não se acha merecedor, ele não se acha guerreiro, que deveria ser escolhido por Deus para ser levantado como juiz, como libertador. Lindíssimo, diz assim: então o anjo do Senhor veio, Cristo Jesus Cristo em forma de anjo. Isso acontece há 1095 anos antes de Cristo, acontece o livro de Juízes, Então Jesus Cristo, ele é o anjo principal do Senhor, ele é o general do exército de Deus. E ele desce para falar com Gideão, glórias a Deus. E assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra. Já pensaram que maravilha você poder ter a presença de Cristo Jesus, poder falar face a face com o anjo de Deus? Mas veja que aqui diz que ele desceu e se assentou debaixo de um carvalho para observar, para fazer as coisas com tempo, As coisas de Deus é tudo no tempo perfeito, glórias a Deus. Que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Irmãos, prestem atenção que Gideão ele estava malhando trigo para livrar das mãos dos medianitas. Ele estava fazendo algo escondido, algo errado, Porque como eles eram servos, tudo pertencia aos medianitas. E ele estava ali malhando trigo para que pudesse salvar alimentos para a família dele. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Glórias a Deus, que
Que honra poder ser chamado de varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Ele fala: Senhor, se eu fosse mesmo um varão valoroso, nós não estaríamos sofrendo como nós estamos sofrendo. E o anjo do Senhor responde para ele. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Glórias a Deus. Ele ainda dá para ele uma boa notícia: pelas tuas mãos eles serão salvos. Então ele responde: Imagina, eu sou dos mais pobres da família de Manassés, quem sou eu, né? E o Senhor mais uma vez diz para ele: Porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fere a um só homem. Ele vai lutar com todos os medianitas como se ele estivesse lutando com um só homem. Vejam que ele fala que porquanto eu hei de ser contigo. Não é por tua força, Joabes, que você vai ganhar, né? Gideão, perdão, Joabes é o pai. Não é por tua força, Gideão, que você vai ganhar, mas eis que eu estou contigo, glórias a Deus. Então ele responde, Gideão responde: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo e falas, rogo-te para que fiques aqui e não te apartes até que eu te venha. O que ele resolve fazer, Gideão? Ele resolve, se esse é Deus mesmo, eu vou fazer para ele uma oferta. Então ele fala: anjo, espera onde você está que eu já volto. E ali ele vai e ele prepara um cabrito, bolos asmos com farinha de efa, carne, e ele prepara toda uma oferta para esse anjo, porque é o anjo de Deus. Ele volta e oferece tudo isso para o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. No verso 22 diz assim: Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Senhor, Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe respondeu: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar e colocou o nome desse altar de Paz. E esse altar está lá até o dia de hoje, enquanto está sendo escrito esse texto, está em Ofra. E então no verso 25 diz assim: E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi do teu pai. Joás é o pai de Gideão. Deus está mandando: olha, toma o boi do teu pai. A saber, um segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que estão ali de pé. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume daquele mesmo lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto, em lenha, para cortar, que cortardes do bosque. Joás é pai de Gideão. Vejam que Joás ele serve a Baal, inclusive tem o altar de Baal feito pelo pai de Gideão. Mesmo o pai sendo um pecador, Deus escolhe Gideão para ser o governante, o libertador, o juiz dos israelitas. E ele fala: nessa noite você vai pegar 2 bois, um boi para derrubar o altar, te ajudar a derrubar o altar, e enquanto você derrubar o altar, edifica outro altar no mesmo lugar que você derrubou aquele, um altar para o Senhor Jeová, e queima esse boi de 7 anos nesse altar com as lenhas que você pegar naquele bosque. Gideão chama 10 homens para irem junto com ele, e eles fazem tudo que Deus havia mandado. Depois os medianitas vão requerer saber quem foi que derrubou o altar de Baal, que é o Deus deles, e vão até Joás e falam: teu filho fez isso, você tem que agora tomar uma providência, matar o teu filho, que isso é uma afronta.
Então Joás diz: se ele fez isso a mandato de Deus, deixe que Deus salve ele Então os medianitas, eles se ajuntam. Aqui no verso 30 vai dizer assim: então os homens daquela cidade disseram a Joás, que era para matar o filho dele. E todos os medianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e se puseram a seus campos no vale de Jezreel. No verso 34 diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abesritas, que é o povo do pai dele, se ajuntaram após ele. E enviou um mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele, e também enviou mensageiros a Aser, e a Zebulon e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. Verso 36, Gideão pede mais um sinal ao Senhor. No começo ele tinha pedido um sinal, fez aquele sacrifício, ele viu que verdadeiramente era o anjo do Senhor. Agora ele pede mais um sinal para ele saber se realmente é por mão dele que o Senhor vai livrar os israelitas. Verso 36 diz: e disse Gideão a Deus: se há de livrar a Israel por minhas mãos, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e a secura sobre toda a terra, então conhecerei que há de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. Ele pega um novelo de lã, deixa ao relento, deixa no tempo e fala: Senhor, se tiver só orvalho nesse novilho de lã e tudo em volta estiver seco, eu vou saber que o Senhor é comigo. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo de lã, e do orvalho se espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus, mais uma vez ele pede uma prova: não se acenda contra mim a tua ira, Senhor, se ainda falar só desta vez. Rogo-te que só desta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que se no velo haja secura e toda a terra haja orvalho. Verso 40, o último verso do capítulo, diz assim: e Deus assim o fez naquela noite, pois só o velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Glórias a Deus. Por 3 vezes o Senhor dá sinal a Gideão que o Senhor é com ele. O Senhor diz: você vai que eu hei de estar contigo. O Senhor dá provas que quanto Deus está com Gideão, porque Deus escolheu a Gideão, não por capacidade dele, mas que Deus irá capacitar ele, que Deus vai adiante dele, que Deus está com ele. No próximo capítulo nós vamos ver a batalha, Gideão derruba 300 homens e vence os medianitas. Mas é para o capítulo que vem, já estou contando, dando spoiler aqui para você, para você não perder o capítulo de amanhã. Parece até novela, não perca os próximos capítulos, mas não é, que é um estudo maravilhoso, é uma sequência da história, é a nossa história, a minha história, a sua história, a história da humanidade, a história das religiões, nós estamos falando de Cristo Jesus, e todas as religiões elas estão interligadas de alguma forma. Não é o nosso intuito aqui falar de religião nenhuma, aqui nós estamos estudando a palavra de Deus, mas temos que saber o porquê que as coisas foram acontecendo, como aconteceu, quando aconteceu, e Deus está nos instruindo sobre a sua verdadeira palavra. Então, vamos orar e agradecer ao Senhor por todo esse ensinamento. Se você puder, lógico, fecha os teus olhos, mantenha essa comunhão, se conecta com o Senhor. Nosso Deus, nosso amado Pai, queremos mais um dia, Senhor, te honrar, te louvar, te engrandecer, Pai. Te agradecer por o Senhor ter nos dado todo o livramento, ter nos livrado da mão do inimigo, ter nos salvo de todas as ciladas que o inimigo tem posto na nossa vida, ter nos mantido na Tua graça, Senhor. Ter nos posto a salvo e nos ter cuidado de nós com todo o Teu amor e todo o Teu carinho. Senhor, queremos Te pedir para os Teus filhos nessa terra, muitas tribulações, muitas provas, muitas guerras acontecendo, crianças passando fome, muito sofrimento, Pai. Mas o Senhor conhece o coração de cada um dos Teus filhos nessa terra, conhece a necessidade de cada um, e que o Senhor possa supri-los conforme a Tua boa e perfeita vontade. Senhor, vamos Te rogar pelas crianças, pelos idosos, pelos enfermos, pelos enlutados, aqueles, Senhor, que estão passando a tribulação do desemprego, o Senhor possa ir e socorrê-los, Pai. Tudo o que nós Te pedimos, entregamos nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor, nunca por mérito nosso.
mas é por honra e glória e graça do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Glórias a Deus. Um capítulo um pouquinho mais comprido, mas tenho certeza que valeu a pena cada segundo. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.